Neste vídeo você vai aprender como pessoas que sofrem com desatenção e procrastinação estão conseguindo realizar as tarefas, estudar melhor, alcançar os objetivos, isso sem depender exclusivamente de medicação. Olá, eu sou o Dr. Thiago Santisteban, médico psiquiatra especialista em TDAH em adultos, o famoso transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Essas técnicas são utilizadas para pacientes com diagnóstico de TDAH e também para pessoas que não buscaram ainda um atendimento ou uma avaliação. Ou seja, se você sofre com qualquer um desses sintomas, essas técnicas irão te auxiliar. Através disso, você vai conseguir organizar o seu dia, estudar melhor, ter uma paz mental, avançar naquela tarefa simples, desde conseguir lavar a louça até o fim, até ler um livro. Com isso, possivelmente, vai diminuir a tua ansiedade, vai diminuir a tua depressão e você terá uma melhor qualidade de vida. Você vai aprender através de 3 ferramentas. A primeira é mais para matar a sua curiosidade. Será que você tem ou não um transtorno de déficit de atenção? É através de uma adaptação da principal escala utilizada para avaliar TDAH em adultos. A segunda ferramenta é a Pomoturbo. É uma ferramenta que é utilizada para organizar o seu estudo de uma forma mais eficaz e que você se distraia menos. E a terceira é a técnica Fake Doctor. É uma técnica utilizada para organizar o seu dia, a sua lista de tarefas, o seu agendamento diário de uma forma mais simples, porém eficaz. E eu preciso contar uma história para vocês. Eu não sou um médico comum. Primeiro, eu sou um médico psiquiatra, que muita pessoa já vai criar uma historinha sobre isso. Segundo, que eu trato hoje majoritariamente pacientes com TDAH. E terceiro, eu tenho TDAH também. Os sintomas de TDAH estiveram presentes na minha vida desde criança, hoje avaliando em retrospecto. Eu lembro como se fosse hoje que eu mudei de colégio, um colégio um pouquinho mais difícil, e uma das professoras chamou a minha mãe e falou: ele não vai conseguir avançar, ele não vai conseguir se adaptar, ele quer terminar as coisas antes, faz muita bagunça, aí termina antes, mas termina errado, ele é desatento, ele não vai se adaptar à turma, eu acho melhor você retornar pro colégio anterior. Sorte que a minha mãe não comprou essa história e me ajudou como podia. Quando adulto, o sintoma continuava presente. Durante a minha residência de psiquiatria, para quem não sabe, residência é o que a gente faz depois da medicina, quando a gente quer se especializar em alguma área em específico. E em um dos meus primeiros dias, simplesmente por pura desatenção, deixei uma paciente fugir. Era uma gestante e uma usuária de droga. E eu deixei fugir por desatenção. Imagina a cara dos meus preceptores. Até que, um belo dia, depois de alguns outros eventos infortunos, vamos dizer assim, na residência, uma professora sugeriu a possibilidade de eu ter TDAH. Eu iniciei a medicação e aqui começa um dos 3 pontos importantes dessa história. Porque depois da medicação, a minha vida mudou. É difícil descrever. Aqui é bem importante entender essa questão da medicação, tá? Por quê? Depois de um tempo na residência, eu comecei a tratar pacientes com TDAH. E eu dava a mesma medicação, mas o resultado não era semelhante ao meu. Começou a gerar uma dúvida na minha cabeça. Por quê? Será que é porque eram crianças? Porque na residência eu só atendia crianças com TDAH. Será que é porque eram casos mais graves? Que realmente a maioria era um caso mais grave. Tá, beleza, pode ser por isso, eu pensava. Até que eu saí da residência e eu comecei a tratar adultos com TDAH. Pacientes com quadro clínico semelhante ao meu e eu dava a mesma medicação. E novamente não funcionava. Às vezes eles ficavam mais ansiosos, o efeito não era tão eficaz, eu conseguia performar certas coisas e eles não. E eu não tenho nada de especial, eu sou um ser humano normal igual qualquer outro. Por que a medicação caía tão bem pra mim e pra eles não? Eu comecei a pensar, o que eu tinha de diferente? E hoje eu vejo que o que eu fazia é o que eu falo do lado não farmacológico da história. Por exemplo, eu fazia e continuo fazendo o que hoje eu chamo da tríade da performance, que é cuidar do meu sono, da minha alimentação, da minha atividade física. Eu também já cuidava do que hoje eu chamo de terapia estratégica focal, que são as técnicas organizacionais que eu aplico no meu dia a dia. E também, mesmo antes de eu ser médico, eu já fazia o que hoje eu chamo de alquimia natural da cognição, que eu utilizava o que eu podia de substâncias naturais, que eu podia comprar por conta, para melhorar a minha performance cognitiva. Eu nunca vi nenhum paciente meu fazendo isso. Não dos que vinham comigo, pelo menos. Eu tinha essa base. Eu tinha, vamos dizer, essa pedra fundamental do meu tratamento. Quando eu comecei a dedicar uma parte das minhas consultas a isso, a esse lado não farmacológico, mudou. A melhora dos pacientes foi exponencial. Guarda essa informação. E isso eu posso falar com muita convicção. Eu claramente, com provas, já atendi mais de 1000 pacientes com TDAH. Ok, mas será que essas técnicas realmente funcionam? Não precisa acreditar em mim, mas acredita no Humberto, no Luan, no Gabriel.
São pessoas que fizeram depoimentos em relação às técnicas que eles utilizam. Vamos ler aqui comigo. Humberto: realizar as minhas atividades se tornou mais fácil. Eu me senti com mais disposição, mais foco e um melhor bem-estar no geral. As técnicas de terapia organizacional, 5 Pro, Pomoturbo, tiveram um grande impacto na minha capacidade de realizar as tarefas. Todo dia eu ia conseguindo fazer essas tarefas pequenas até que finalmente chegava ao fim e concluía o objetivo que eu havia planejado. Para mim, foi a primeira vez que eu consegui fazer isso sem parar no meio do caminho, como eu sempre fazia antes. O Luan: pela primeira vez na minha vida eu consegui levar adiante os meus projetos. Planejar uma rotina possível sem tantas frustrações, manter hábitos mais saudáveis. As tarefas que antes ficaram pendentes agora são concluídas com mais eficiência, inclusive aquelas que eu não gosto. Em relação ao Gabriel, eu trabalho em tempo integral e estudo para concursos. As técnicas foram muito importantes para definir e alcançar os meus objetivos, organizando melhor as minhas tarefas. Como resultado, eu posso dizer que melhorei muito em manter o meu espaço de estudo organizado, seguir uma rotina de estudo e trabalho mais eficaz e realista, o que impactou na minha produtividade e bem-estar em geral. Esses são só alguns exemplos de depoimentos que eu vou botar também mais abaixo aqui na página. Agora que vocês já entenderam a base desse lado não farmacológico, de não focar exclusivamente na medicação, vamos às ferramentas que eu prometi no início do vídeo. Primeiro, eu vou matar a sua curiosidade. Será que você tem TDAH ou não? Para isso, eu adaptei a escala Wenderheimer, desculpa o meu inglês britânico, que é uma das melhores escalas para se avaliar TDAH em adultos, porque a maioria dos testes hoje de internet é para avaliar em crianças. Se você positivar, se você concordar com a maioria das dificuldades que eu falar aqui, há uma chance sim de você ter um diagnóstico TDAH, mas eu já aviso de antemão, isso não é um diagnóstico. Somente após uma avaliação adequada você terá um diagnóstico. Então vamos lá, vamos lendo aqui em conjunto. Dificuldade em manter a atenção em tarefas ou atividades e com isso comete erros por descuido. Segundo, dificuldade em organizar essas tarefas e atividades e também seguir instruções detalhadas. Terceiro, procrastina o máximo que pode, principalmente atividades que exigem muito esforço mental, muita concentração ou que são mais chatas. Quarto, se distrai com qualquer coisinha, muito mais comparado às outras pessoas. Quinto, fala excessivamente, se perde no assunto, no próprio assunto, até no assunto dos outros, interrompe os outros. Sexto, uma sensação de estar sempre a mil e com isso não consegue relaxar, fica sempre se mexendo, sempre precisando fazer alguma coisa. Sétimo, se entedia facilmente e com isso muda de emprego, relacionamento, atividades. Oitavo, dificuldade em lidar com frustrações, críticas, com estresse, as demandas do trabalho. Nono, perde coisas facilmente e esquece atividades do dia a dia, compromissos, obrigações, objetos. Para finalizar, sentimentos de baixa autoestima e com uma sensação de estar sempre atrasado em relação aos outros. Agora você tem um norte, mas eu imagino que você deve estar pensando: pronto, eu tenho TDAH, todas as minhas dificuldades é por causa do TDAH. Calma, não é bem assim. Possivelmente você faz algumas ações que prejudicam ou geram sintomas sugestivos de TDAH. Um exemplo mais clássico que eu dou: dormir mal, comer mal e ser sedentário. E o pior para o seu caso é que você tenta melhorar, vai buscar um auxílio na internet. Agora eu vou começar a me organizar melhor. E quando tenta, não dá certo. Por quê? As principais técnicas, as mais clássicas de organização, elas são falhas, são incompletas. E para provar o que eu falo, porque o que eu falo eu gosto de provar, eu vou te mostrar 2 erros organizacionais que você pratica. Primeiro, eu vou tentar estudar e eu vou seguir a técnica mais famosa que tem, que é a Pomodoro. De uma forma resumida, é você estudar 25 minutos, descansa 5, repete isso 4 a 6 vezes. Pronto. Tenta aplicar uma outra vez e não dá certo. Por quê? Porque é uma técnica que é falha no sentido de ele esquece que cada pessoa é diferente e estudam coisas diferentes. A gente não estuda a mesma coisa. O que fazer então? Para isso serve a técnica Pomoturbo, que é uma adaptação minha da Pomodoro. Basicamente, essa técnica é dividida em 3 partes: intra, pré e pós-estudo. Pré, antes do estudo, você deve avaliar o motivo do seu estudo. Se você não ter um porquê forte, você não vai persistir naquilo. E antes, você também deve fazer uma prevenção de distração. Basicamente, você deve ver o que te distrai e prevenir. O que me distrai é o celular, eu tenho o celular longe. O que me distrai é que eu sempre levanto para pegar água. Deixa uma garrafinha de água ali. Intra-estudo, durante o estudo, é o que eu chamo de um caderno do vômito. Por quê? Eu estou aqui fazendo esse vídeo para vocês, vamos supor que
eu lembrei que eu tenho que pagar a conta de luz. Não dá para parar o vídeo e lá pagar a conta, e não dá para eu tentar ficar lembrando aqui na minha cabeça, senão eu vou me perder aqui no vídeo. Eu já me perco às vezes sem tentar lembrar dessas coisas. Imagine tentando lembrar. O que eu devo fazer? Eu devo vomitar essa nova urgência, ou seja, eu vou escrever aqui pagar conta de luz. E em um outro momento propício, eu vou ver essas demandas. E após o estudo, eu devo fazer o quê? O que eu chamo de um descanso desfocado, igual uma série de atividade física, eu faço e eu descanso. E não pode se descansar focando em alguma coisa, por exemplo, no celular, que não é um descanso. E eu tenho que reavaliar a duração do estudo e as minhas distrações. Eu estudei 30 minutos, foi tranquilo? Talvez esse conteúdo eu aumento um pouquinho mais. Foi muito difícil? Eu diminuo um pouquinho mais. Eu vou aprendendo o que me distraiu naquele bloco de estudo, aplico uma prevenção dessa distração. Percebeu a diferença? Quer ver um outro exemplo clássico de um erro organizacional que você está fazendo? A famosa lista de tarefas. As pessoas, possivelmente você, acha que lista de tarefas é uma lista de desejo. Você vai colocando as coisas ali e elas milagrosamente vão ser resolvidas. E quando você não consegue resolver, você fica frustrado e aí desiste nos outros dias. Por isso, eu criei a técnica Fake Doctor, que é para você fingir que as suas demandas, seus afazeres, as suas tarefas são pacientes que querem marcar um horário contigo. Por quê? Vamos supor que vem um paciente marcar um horário. Eu não posso falar assim, eu vou te atender amanhã à tarde. Não, eu tenho que dar um horário específico, um turno específico, um momento específico, tudo bem específico. Você tem que se preparar. Ou seja, se eu vou atender alguém que eu preciso auscultar, eu preciso levar um esteto. Se você precisa do notebook, precisa estar carregado, tem um caderno, tem caneta. Se prepara antecipadamente. Não tem como eu colocar 2 pacientes. Então, não tem como você fazer 2 tarefas ao mesmo tempo. E com o tempo, você vai avaliar o nível de gravidade de cada tarefa. Às vezes, se aparece uma tarefa mais urgente, tudo bem você mudar o plano original. Agora me diz, alguma vez você organizou o seu dia dessa forma? Possivelmente não. Após você aplicar essas técnicas, seu dia vai ficar mais organizado. O seu estudo vai ficar mais focado. Você vai ter uma maior paz mental. Vai conseguir finalizar aquelas tarefas simples, aquele livro que você sempre quis terminar de ler. Tudo isso com menos esforço. Eu imagino que seja isso que você quer. E para tentar otimizar esse resultado, eu criei algo mais mastigado. Eu criei um caminho, eu criei um método, que é o que eu chamo de exponencial do TDAH. Basicamente, eu separo ele em 3 níveis. O primeiro nível é o diagnóstico, semelhante a uma consulta médica. Nesse nível, você vai aprender o TDAH decodificado. Tudo aquilo que você deveria saber sobre TDAH, que o teu médico deveria falar. Possivelmente, você vai saber mais do que o médico que você for se consultar. Você também vai aprender sobre a família do TDAH, que é basicamente ansiedade, depressão e tudo relacionado. Você vai conhecer a tríade da ineficácia, que é descobrir os prejuízos que um sono ruim, uma alimentação precária e o sedentarismo pode causar na sua cognição. E também vai saber se você tem um pezinho na dependência química, que também piora a tua parte cognitiva. Por que é importante saber de tudo isso? Sabendo a causa do seu sofrimento, a causa das suas dificuldades, você sabe o que você precisa fazer. Aí entra o segundo nível, que é o que eu chamo de pedra fundamental, que é aquele alicerce, aquela base que eu falei. Ou seja, após você descobrir qual é a causa, você vai descobrir como tratar, independentemente de uma consulta médica. Tudo por conta, por coisas que você consegue fazer no seu dia a dia. Isso através de 3 ferramentas: a alquimia natural da cognição, ou seja, substâncias naturais que você pode conseguir por conta e que melhora a tua cognição. A tríade da performance, você vai descobrir como a melhora do teu sono, se nutrir com qualidade, ser consistente na atividade física, melhora a tua cognição. E a reestruturação cognitiva com ativação comportamental, que é o tratamento não farmacológico para ansiedade e depressão. E finalmente você vai entrar no modo Yoda, um modo avançado, que é como você vai turbinar a sua parte organizacional através da terapia estratégica focal, que é basicamente utilizar ferramentas, a 5 Pro, Fake Doctor, Pomoturbo, Preguiçoso Eficaz. Com elas você consegue delegar as ações de uma forma mais tranquila, organizar o seu dia de uma forma mais inteligente, tudo isso sem causar ansiedade, conseguindo estudar de uma forma mais ativa, mais focada. E você também vai aprender a química alopática do TDAH, ou seja, tudo aquilo que o seu médico deveria ter falado sobre psicoestimulantes, ansiolíticos e antidepressivos. Tudo isso é habitualmente o que eu faço nas minhas consultas e funciona muito bem. Esse método está dentro de uma plataforma que é 100% online, de um acesso imediato, com várias aulas já prontas. Eu quero falar aqui 3 diferenciais e um bônus
um baita bônus. Primeiro diferencial, a garantia. Eu confio tanto nesse método que você vai ter 21 dias para você entrar na plataforma, consumir tudo que tem lá, aplicar e, caso não ajude no seu estudo, nos seus trabalhos, nos seus objetivos, na sua organização, você vai ter o dinheiro de volta. É zero risco. Você entra, tem 3 semanas, zero risco. Simples assim. Segundo diferencial, o suporte. Você vai ter o meu contato direto, algo que hoje somente os meus pacientes particulares têm. Deixa eu perguntar, você já foi num psiquiatra? Ele te deu o telefone pessoal dele? Eles não fazem isso, os médicos em geral não fazem isso. E eu vou fazer contigo. Qualquer dúvida que você tiver referente principalmente ao conteúdo, você vai tirar diretamente comigo, não é com a minha equipe, é diretamente comigo. E o terceiro diferencial são encontros online comigo. São basicamente reuniões em grupo que você vai poder tirar dúvida comigo também. É basicamente uma consulta, porém sem custo. E o bônus, esse bônus, a minha esposa não queria que eu fizesse, a minha equipe não queria que eu fizesse, mas eu gosto de trabalho, né? Eu sou diferente. E o que eu vou te dar? Eu vou, para finalizar, dar esse bônus para você que são tickets de R$100. São 5 tickets de R$100 para você utilizar como desconto em consultas comigo. Ou seja, se você decidir marcar uma consulta comigo, em 5 oportunidades você vai ter um desconto de R$100. E para facilitar mais ainda, esse desconto você vai poder dar para qualquer outra pessoa. Um ente querido teu, alguém que está precisando de um atendimento. Simples assim. São basicamente R$500 de desconto. E agora eu imagino que você deve estar se perguntando, mas e o preço? Qual o custo de tudo isso? E eu devolvo essa pergunta com uma outra pergunta. Qual o custo que você já teve por não conseguir finalizar os seus projetos, não conseguir estudar, avançar numa faculdade, avançar no trabalho, ter promoções, às vezes nem conseguir conversar com as outras pessoas? Você já precificou esses prejuízos? Se não, eu sugiro que ou faça. Outra coisa, será que isso realmente funciona? Você não precisa acreditar em mim. Acredita no Humberto, no Luan, no Gabriel, que aplicaram essas técnicas e funcionou com eles. Então, funcionará contigo também. Agora você tem 2 caminhos. Ou você vai continuar igual sempre esteve, não conseguindo lavar uma louça e se perder e vai fazer uma outra coisa, não consegue finalizar aquele livro que você sempre quer, não consegue conversar com os outros, não consegue nada. E vai continuar, simples assim, porque as coisas tendem a continuar da forma que estão. Ou você vai buscar uma melhora igual o Gabriel, o Luan, o Humberto. E também outras pessoas que deixaram o depoimento aqui abaixo. Sim, é possível você melhorar. É possível você concluir os seus projetos, os seus estudos, o seu trabalho. Para isso, eu te convido, conheça o meu método exponencial do TDAH. Clica no link aqui abaixo. Até a próxima.